Estamos de volta para a parte 2 sobre o Ramatiz, né? O livro Elucidações do Além. A primeira parte foi sobre os chakras e eu vou continuar falando sobre os chakras. A gente fez uma leitura inicial, também conversou um pouquinho sobre outras coisas relacionadas a chakras, sobre o livro do Charles Webster Leadbeater e outros exemplos que eu dei lá no primeiro vídeo. O pessoal achou interessante, algumas pessoas se inscreveram no canal, achei isso muito legal, né? Eu tava procurando um tema para abordar aqui nesse canal que realmente o pessoal tem procura, né? E o pessoal gosta bastante do Ramatiz. Eu já tinha lido esse livro, já tinha alguns, acho que um ano e meio ou 2 anos, e eu sabia que daria bons conteúdos, porque o pessoal não tem nada na internet sobre ele, né? Nada não, né? Tipo assim, tem sim, óbvio, mas nunca é um conteúdo direcionado para o livro do Ramatiz. Tem vários vídeos do Wagner Borges falando que eu recomendo demais. Lá no site do IPPB do Wagner Borges também tem falando sobre Ramatiz, né? Que é um espírito hindu. E esse livro foi psicografado pelo Hercílio Mais, né? A obra inteira ela foi psicografada. Então, a partir da página 217, fala-se sobre os chakras. Eu comecei pela 217 para introduzir o livro aqui no canal, mas a gente vai ter também de outras partes, tá? Aos poucos eu vou trazendo outras partes. Então, a primeira pergunta foi lá no primeiro vídeo, né? E você pode dar uma olhada, vou deixar aqui no card e na descrição para vocês, como também vou deixar o link direto para o livro na Amazon, que é onde eu comprei, tá? Acredito que na internet também tenha ele em PDF, eu não sei, não procurei. Eu comprei o livro porque eu acho muito mais interessante você ter o livro assim, acho muito legal. Esse livro é muito bonito, inclusive. Essa capa aqui é bem legal, ó. Muito bonita, né? Vamos lá. Segunda pergunta. Na segunda pergunta, ele diz o seguinte: essas energias etéricas que os chakras absorvem e fluem para o corpo físico poderiam ser identificadas por um aparelhamento de precisão do nosso mundo? E a resposta do Ramatiz é a seguinte: em face do crescente aperfeiçoamento do vosso equipo de laboratório, cremos que, em breve, identificareis a contextura do duplo etérico, né? Então ele comprova que... Não comprova, né? Mas ele comenta que, à medida que vai evoluindo, né, a ciência e a medicina, com certeza, em algum momento, eles vão conseguir comprovar o nosso duplo etérico, né? Quando a gente sai do corpo, né? Quando a gente sai do corpo, eu gosto muito de falar sobre projeção astral, inclusive, que é um assunto que me iniciou a estudar todos esses temas espiritualistas. Eu passei cerca de 25 anos da minha vida, eu não sei precisamente falar pra vocês quando foi que eu comecei a estudar esses temas, mas eu acho que foi ali no final de 2022 ou 2021, eu não lembro, que eu comecei a procurar sobre o assunto. Eu caí em um corte do Wagner Borges, ele explicando uma sensação que eu tinha, que era quando eu tava paralisado na cama, não conseguia falar, minha voz não saía, eu tentava gritar, não saía nada, eu via o ambiente do quarto. Eu já tenho alguns relatos aqui no canal, inclusive, falando sobre isso. E eu não conseguia achar ninguém que me desse clareza sobre isso. Ninguém me dava clareza, só me assustava, era só assustando. Sempre era uma pessoa falando uma coisa pior que a outra. Então, tipo assim, eu vim de um meio que era cristão, a família cristã. Então, era um pouco pior, né? A verdade seja dita, bem complicado. Nos meios cristãos que eu convivi, isso era dado como, sei lá, o diabo tá te prendendo. Tem gente que falava, na minha cidade, eu sou de Pernambuco, né? Então o pessoal falava que era a pisadeira, o pesador. Tem esses dois nomes aí que o povo falava que era como se o cão, né, o demônio, estivesse em cima de mim, assim, me prendendo lá. Só que eu sabia que não era. Por um bom tempo eu pensei também que fosse algo muito psicológico. Até que eu encontrei o Wagner Borges dando vários relatos. O duplo etérico, né? O nosso corpo astral é justamente o nosso corpo que sai, né? O nosso corpo físico fica lá na cama e você sai com o seu corpo astral, né? Que tem vários nomes, né? Corpo sideral, o ocultismo chama de corpo sideral, né? E aí algumas doutrinas vão mudando esse nome, mas está falando da mesma coisa, que é um invólucro, né? Parecido com esse nosso invólucro carnal, só que é feito como se fosse de luz, né? Não posso falar desse jeito? Como se fosse de luz. Ficou uma boa explicação. Então, o duplo etérico, né? Como ele falou aqui, algum momento pode ser que seja explicado pela nossa ciência, não sei. O éter físico, conforme já dissemos, embora seja invisível, ainda é matéria, né? Rarefeita, que possui cor, peso, temperatura e odor. Eu acho que aqui é o que ele quis falar, que energia
que nossa matéria também é energia condensada, né? Os clarividentes conseguem vê-lo na forma de ondas, vibrações ou emanações coloridas, vibrando em correspondência com as 7 cores fundamentais e as matizes do arco-íris ou do aspecto solar. Essa foi a primeira pergunta e essa foi a resposta do Ramatiz. Como a partir daqui a perguntas e respostas são pequenas, eu vou falar a próxima pergunta dele. Então ele perguntou o seguinte para o Ramatiz: os chakras são idênticos em sua forma e função em todos os homens? Então, assim, nossos chakras, todos nós, temos os mesmos formatos, temos as mesmas funções? O Ramatiz respondeu: nos indivíduos espiritualmente desenvolvidos, os chakras, rodas, pires, discos gigantes ou motos vorticosos, falamos sobre isso ontem, né? Inclusive eu pensei que era até outro nome, mas realmente o nome é motos vorticosos. São amplos, esplendorosos e sumamente brilhantes, prismados. Até vou voltar aqui para dar uma explicação que ele coloca no fim da página, mas daqui a pouco eu volto para vocês. Prismados por cores translúcidas e fascinantes, pois chegam a atingir até 20 centímetros de diâmetro do seu giro turbilhonante. No entanto, às vezes eles se apresentam em cores escuras e oleosas, de diâmetro reduzido até uns 5 centímetros em giro emperado, característicos do indivíduo primitivo, tal como o aldeão, o caboclo, o colono, o bugre, o mugic russo. Quando bastante expansivos, dinâmicos e potentes, se apresentam os chakras, eles canalizam maior soma de energias vitais e psíquicas de boa qualidade, facilitando desenvolver as faculdades superiores. Ou seja, os chakras não são iguais em todo mundo, no caso, né? Dependendo da pessoa e do desenvolvimento dela em relação aos chakras, então eles vão ter um formato um pouco diferente. No vídeo passado eu mostrei alguns formatos que são vistos por clarividência pelo Leadbeater, né? O Leadbeater, ele, por clarividência, conseguiu enxergar os chakras e desenhou. Tem um livro chamado Formas Pensamento, do Leadbeater, que ele também mostra algumas formas de pensamento, como seria se todo mundo conseguisse enxergar ela. Então ele falou ainda aqui, no finalzinho da página, ele fala o seguinte: Kundalini, na base da espinha, junto ao plexo sagrado, esplênico, na região do baço, junto ao plexo mesentérico, umbilical ou gástrico, sobre o estômago, é onde fica cada um dos chakras, tá? Junto ao plexo solar, cardíaco, na região pré-cordial, junto ao plexo cardíaco, laríngeo, sobre a garganta, junto ao plexo laríngeo, frontal ou cerebral, situada na fonte, entre os supercílios, no caso aqui, né? Exatamente aqui. Inclusive o Ramatiz, ele coloca uma pedra aqui e eu creio que essa pedra dele é justamente para ter alguma coisa relacionada ao chakra da fonte dele, né? O frontal. Plexo frontal coronário no alto da cabeça, na forma de um cone, né? Plexo coronário. A próxima pergunta tem uma resposta muito grande, tá? Muito grande. Essa parte dos chakras, provavelmente, talvez eu estenda um pouco ela, porque realmente é bem específica, mas eu acho que é muito bom a gente ter aqui as partes, né? E aí a gente vai expandindo cada vez mais. Então, a outra pergunta que ele tem é a seguinte, que eu vou ler para vocês agora. Próxima pergunta é a seguinte: já encontramos em obras espíritas a menção de chakras como centros de força do perispírito e não do duplo etérico. O que você diz? Então, tipo assim, uma coisa que inclusive eu ainda me confundo bastante é sobre perispírito e duplo etérico. Não são a mesma coisa, né? Existe também, quando a gente vai estudar sobre projeção astral, existe também algumas saídas do corpo que elas são em corpo mental. Então, existe também o corpo mental. Existe uma divisão de corpos, né, que envolve a gente como ser encarnado. Então, vamos lá para a resposta do Ramatiz. E qualquer coisa eu acrescento um pouco mais com as coisas que eu já estudei, né? Eu não sei muito, eu sou só um estudante espiritualista que acompanho muitos conteúdos do Wagner Borges, Saulo Calderon, acompanho alguns podcasts, leio alguns livros, leio algumas coisas que encontro em blogs e tudo mais. Então vamos lá. O Ramatiz respondeu o seguinte:
Na realidade, existem centros de força tanto no duplo etérico quanto no perispírito. A diferença é que no primeiro são propriamente os chakras, isso é, os discos giratórios, os que a gente sabe. Inclusive, eu tenho alguns ali, ó, algumas representações dos chakras, né, aqui em cima, ó, tá? Porque não dá pra ver direito na câmera, mas eu tenho ali, eu ganhei de presentes ali. Achei bem bonito. Então, é o seguinte. Rodas turbilhonantes, ele cita os discos giratórios ou os rodas turbilhonantes, né, para se referir aos chakras, mas de forças etéricas que se dissolvem com a morte do homem. Ou seja, quando a gente desencarna, essas forças, elas desintegram, né? No perispírito, entretanto, trata-se de centros estáveis e definitivos, que não se decompõem com a desintegração do corpo físico, pois são órgãos pré-existentes desse corpo imortal, né? Isso se referindo ao corpo, o perispírito, tá? Aqui está se referindo ao perispírito. Quando se trata de... aqui, ó. Chakra, centro de forças perispírito. Quando se trata de duplo etérico, o duplo etérico ele se desfaz junto com a matéria, né? Porque já está dizendo que ele é um duplo, né? É só uma cópia do nosso corpo físico. Já o perispírito tem a ver com a nossa consciência mesmo, né? Vai junto com a nossa consciência. Então, eles são definitivos, né? Que não se decompõem e não se desintegram quando o corpo físico se vai, né? Pois são órgãos pré-existentes desse corpo imortal, enquanto os chakras no duplo etérico são verdadeiros redemoinhos em miniaturas ou motos vorticosos, mais uma vez ele repete esse nome, de energias etéricas prismando cores de acordo com a decomposição do prana, né? A energia vital, né? Que nos mantém vivo. Lá os hindus eles chamam isso de prana, que os irriga em todos os sentidos. Os centros de força do perispírito são núcleos de força astral e mental acumulada. Isso se referindo ao perispírito, tá? Então aqui, tudo que ele está dando essa explicação mais específica para o perispírito, né? Porque anteriormente ele já explicou sobre o duplo etérico. E situam-se também sobre os plexos nervosos do homem, e quase ao nível dos próprios chakras etéricos. Mas há de distinguir que os chakras são centros etéricos do duplo etérico, isto é, de corpo provisório entre o organismo físico e o perispírito, enquanto os centros de força perispirituais são pré-existentes e impregnados de substância astralina e mental, tá? No fim, tem outra explicação aqui, que é a nota de quem fez a revisão, né? E ele dá um exemplo interessante. Na obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, assim se expressa iniciando o estudo dos chakras. Ele fala o seguinte: analisando a filosofia do perispírito, classifiquemos os seus centros de forças. E dali, por diante, as menciona sempre como centros perispirituais, preferindo centro cerebral, gástrico e centro genésico. Cita este último, mas não se refere ao centro básico, que é a sede da Kundalini. Isso está na página 127 do livro Entre o Céu e a Terra, tá? E continuando aqui, ele fala o seguinte: o centro coronário do perispírito é um fabuloso equipo sem analogia na linguagem humana. É a sede das mais avançadas decisões do espírito imortal. No entanto, o mesmo chakra coronário do duplo etérico é tão somente um elo de conexão, uma ponta viva e sensibilíssima, mas sem anatomia, a unir o mundo divino, perispiritual, com o mundo humano da criatura em aperfeiçoamento. Em resumo, ele fala o seguinte: os chakras são transitórios, fruto do choque das correntes etéricas superiores, descidas do alto e do éter físico em ascensão da Terra. Desintegram-se com a morte física, servem de conexão entre o mundo astral e o material, mas não possuem consciência própria nem funcionam à parte, pois obedecem ao comando do perispírito. No entanto, os centros de força do perispírito funcionam como
subestações do espírito e efetuam inúmeros e funcionam como subestações. Eita, desculpa. Eu li a mesma linha, né? Eu li a mesma linha, literalmente, aqui. E efetua inúmeras providências sobre o automatismo inteligente, né? Então, os chakras, eles funcionam igual nossos órgãos, né? Enquanto a gente está encarnado aqui, eles vão estar em funcionamento junto com os nossos órgãos. Eu citei até o livro aqui, O Espelho do Eu, né? Que tem uma explicação muito boa, né? Falando da parte ali fisiológica, né? Ele não fala especificamente dos chakras, mas o espelho do eu quer dizer os chakras, né? Ele usou esse termo espelho do eu para se referir ao glândula, o espelho do eu. Glândulas, o espelho do eu, esse é o nome do livro, tá? Para se referir especificamente aos chakras. Então aqui ele diz que o aperfeiçoamento é fruto de milênios, tal qual acontece com o plexo solar ou abdominal do homem, que comanda a disciplina, o fenômeno do corpo, sem necessidade de intervenção direta do espírito. Que é o que eu falei, né? Que nossos órgãos, eles não precisam de uma coisa, de nossa intervenção, eles vão simplesmente funcionar. Isso serve para os chakras, né? É mesmo considerado uma segunda estação cerebral, que promove os movimentos da translação da criatura e demais acontecimentos comuns. Para nós, no entanto, interessa atualmente o estudo do duplo etérico e os seus chakras da área espiritista. Coisa que também outros espíritos e autores espíritas já vêm realizando a contento. Algumas citações que confundem a posição do veículo o veículo etérico, no caso. Algumas citações que confundem o posicionamento do veículo etérico ou perispiritual quanto à realidade desses centros de força não implica em prejuízos, pois tanto os chakras do duplo etérico quanto os centros de forças perispirituais funcionam intimamente ligados e nas mesmas zonas do plexo nervoso. Ao que dá a entender é que eles funcionam no mesmo local, né? Estão no mesmo posicionamento. Os detalhes minuciosos que podem distinguir um dos outros deixamos para obras futuras, quando os adeptos espíritas já estiverem mais familiarizados com a complexidade da matéria em foco. Realmente é bem complexo se estudar o chakra. Aqui nesse livro tem só um pedacinho, mas existem outros livros muito, muito ricos em informação. Já citei alguns para vocês aqui, né? Temos aqui mais algumas perguntas sobre os chakras, tá? Eu não quero fazer vídeos extremamente longos. Ainda temos aqui, provavelmente, conteúdo suficiente para mais uns 2 vídeos para a gente falar um pouco sobre chakras. Eu vou deixar em aberto aqui a próxima pergunta, que será a seguinte. Em vossas obras anteriores, tendes a mencionar 7 chakras no duplo etéreo. Mas já verificamos em obras espiritualistas e mesmo espíritas a existência de 8, né? Poderia dizer algo a respeito, né? Então, assim, vou até fazer um adendo aqui. Ele tá falando isso, que tem algumas obras que falam de 8, mas eu já vi o Wagner Borges explicando que existe... Inclusive, vou até falar para vocês que a gente parou aqui na página 221, tá? 221 do livro Elucidações do Além. O Wagner Borges, ele já citou em alguns podcasts, e até mesmo na Rádio Vibe Mundial, que não são só 7 chakras, que temos subchakras, né? Então, tipo assim, são mais do que 8, né? Então, você vai se aprofundando e você vai percebendo que para cada coisa do seu corpo existe um pequeno chakra. Existem os 7 chakras principais, mas existem subchakras, tá? Então, isso aí provavelmente pode ser que ele explique um pouco mais nessa outra pergunta. Espero que vocês tenham curtido esse nosso estudo aqui. Esse canal é um canal de estudo, né? Então a gente vai estudar junto, vai conversando. Você pode deixar seus comentários aqui, o que é que você acha. Você pode dar exemplos, que eu gosto de ler os comentários. Talvez eu possa fazer um vídeo lendo os comentários de vocês e falando um pouco por cima, tá? A gente fala de tudo aqui. Temos conteúdos aqui sobre diversos assuntos, como ocultismo, projeção astral. Já coloquei também assuntos aqui sobre hinduísmo, né? Estudo um pouquinho, comecei a estudar também recentemente, temos hermetismo também aqui. Comecei a estudar o livro aqui da Chave para a Teosofia, da Blavatsky. Eu tô na metade do livro, não tô nem na metade, tô na página 81. Esse aqui eu acho que eu não conseguiria colocar
em vídeo, não ainda, né? Tem vários livros aqui que eu posso um dia, quanto mais eu for aprendendo, eu vou ficando um pouco melhor também na comunicação, eu posso ir falando sobre diversos livros que eu tenho, que são, assim, livros essenciais e centenários, né? Seculares, poderia falar assim. Né? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. O link para o primeiro vídeo tá na descrição. O link para o livro também tá na descrição, né? E é isso. Muita luz para todo mundo e até o próximo vídeo.